Melhor dia, amada comunidade, família da fé. Hoje acordamos alegres, em união com o Espírito Santo, nos conectando a entender a sua vontade, que é boa, é perfeita e agradável. E entendemos que a nossa união com Ele e convosco, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é a alegria do seu coração. Estamos unidos em um espírito da verdade. A graça dele é que nos sustenta. A misericórdia dele é que não somos consumidos pelo mal. Estamos revestidos da sua graça, misericórdia e justiça. E viemos para cumprir o propósito do chamado celestial. E dizer para você, sociedade, povo exclusivo e propriedade de Deus. Ouça, você que tem ouvidos para ouvir esta mensagem de poder, glória e fé. Vivemos tempos em que muitos se perdem em discursos, dogmas e tradições. Mas o Espírito Santo nos chamou como filhos de Deus para conexão a cada respirar, a cada oportunidade de vida, conexão com a graça de Deus que nos basta. Conexão profunda com o coração do Pai, onde a graça não é apenas um favor imerecido, mas vivo pelo poder do Espírito Santo habitando em nosso homem interior. Jesus Cristo está ressuscitado e habita em nosso homem interior através do teu Espírito Santo. E esta graça que nos consome diz assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 14. Essa graça não é frágil, ela é poderosa e absoluta. Não nos moldes humanos, não pelas regras da religiosidade, mas pela liberdade do Espírito Santo, que não nos aprisiona em rituais, mas nos conduz ao centro da vontade de Deus, o amor eterno. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 17. A graça nos alcança
não porque éramos dignos, mas porque Ele nos amou primeiro. E esse amor nos move a viver de forma santa, não por imposição, mas por transformação. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Cristo não nos chamou para uma fé dividida, onde cada um segue um homem ou um método. Ele nos chamou para sermos um só corpo, um só espírito, uma só fé, um só batismo. Não nas águas de homens, mas no fogo do céu, que consome tudo o que é velho e nos veste com a vida, de Cristo. Está escrito, e nós vivemos. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios, capítulo 4, versículo 4 ao 5. Comunidade da fé. Somos enxertados nele. E por isso não podemos viver mais como ramos soltos ou partidos por doutrinas humanas. Somos da videira verdadeira. E a seiva que corre em nós é a graça de Deus. Está escrito e nós vivemos por esta graça. Escute, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Jesus nos disse, nos afirmou, e eu vou ler para você entender a vontade do Espírito Santo que habita em nós, que diz assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. A cruz é escândalo para os religiosos, loucura para os sábios, mas é nela que está a revelação do amor eterno, o reino que habita em nós com poder e glória. A vida é dada pela morte, a vitória vem da entrega e a sabedoria está na humildade. Está escrito e nós vivemos, mas longe esteja de mim. Mas longe esteja de mim gloriar-me e não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. E eu vou repetir para a amada igreja do Espírito Santo entender a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós vivermos. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser da cruz
de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. A graça nos capacita, nos transforma, nos reveste. Ela não apenas nos perdoa, ela levanta, ela nos cura, ela nos liberta e nos envia. Somos, pela fé da sua graça que nos sustenta, embaixadores da pátria celestial, da reconciliação, porque somos já nele, em espírito e em verdade, reconciliados nele, pois estamos nele e ele está em nós. Somos ministros de uma nova aliança, que é a sua graça, que nos basta, não da letra que mata, mas do Espírito que nos vivifica. E está escrito e nós vivemos, mas a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 5 ao 6. Portanto, amada comunidade da fé, vivemos em uma unidade. Não nos deixemos dividir por nomes, por placas ou por interpretações humanas. Fomos chamados a amar uns aos outros como Ele nos instruiu e nos ensinou, Ele como Ele nos amou. E esse amor é a maior expressão da sua graça que nos sustenta. Está escrito e nós vivemos, ouça, Igreja de Cristo Jesus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. Vou repetir. Compreenda a vontade do Espírito Santo que fala com você. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. Hoje, nós somos ministros de uma nova aliança. Quem diz esta palavra é Jesus, para aquele tempo, aos discípulos. Para os tempos de hoje, da sã doutrina de Cristo, a graça que nos basta, somos ministros de uma nova aliança. A graça que nos consumiu, que nos abraça, que nos ama, que nos sustenta, nos ampara, que nos capacita, nos aperfeiçoa, nos atrai pelo amor eterno. E ao final, o que nos sustentará não será o quanto oramos ou o quanto estudamos a palavra, ou o quanto nos doamos para a fraternidade, mas o quanto recebemos da graça
e o quanto a deixamos fluir para os outros. Está escrito e nós vivemos: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Declaramos hoje e confessamos a nossa fé. A tua graça nos basta, Senhor. Somos um só corpo, um só espírito. Que toda forma de divisão caia por terra agora. Que toda forma de divisão caia por terra agora. E que o reino do amor eterno se manifeste em nós. Que o mundo veja a luz da tua graça refletida na nossa união. E que cada palavra que pregamos venha da cruz, sem adorno, sem performance, mas com o poder do céu. Viva, comunidade da fé, viva. Viva esta mensagem da fé. Amada sociedade, igreja do Cristo vivo ressuscitado através do Espírito Santo. E estamos respirando o fôlego da firmeza desta fé, deste poder e nos manifestando através da ação de graças a Ele. A vontade do Espírito Santo para este tempo é clara. Unidade no corpo de Cristo, amor entre os irmãos e a restauração dos lares. O amor eterno, clube de mães, está de pé como instrumento de cura, ensino e reconciliação. Esta reconciliação é quando temos fé e cremos que já somos reconciliados pela fé e pelo crer. É acreditar que nós, mães, pais, filhos e famílias inteiras, encontramos nele o refúgio na palavra viva e eficaz. De graça recebestes, de graça dai. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Aqui não se vende a unção, não se negocia o dom. A verdade é pregada com ousadia e a graça é oferecida como rio de vida para todos. Nos reunimos para alimentar o espírito, sustentar o cansado e levantar os caídos com o amor de Cristo Jesus. A sua graça nos basta. Não é apenas um lema. É uma realidade experimentada por cada mãe, cada filho que aqui chega, enviado pelo grande eu sou. É transformado. Cada filho que aqui chega quebrado, sai fortalecido. Ouça e viva pela fé.
A justiça de Deus se faz presente. A graça de Deus nos basta. E confirmamos pela palavra que nos revela, que nos sustenta este mover. Efésios, capítulo 3, versículo 16. Portanto, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 3, versículo 16. Sede fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Amada sociedade, Igreja do Cristo Vivo Ressuscitado, este é um chamado para toda a sociedade. Pais, mães, filhos, servidores públicos e cidadãos. Venham conhecer o mover do Espírito Santo neste lugar. Venham experimentar a graça viva que restaura corações, cura emoções e forma famílias alicerçadas no reino de Deus. Aqui, vivermos a graça que nos sustenta e basta. Estamos localizados no endereço Rua 20, quadra C6, Casa 13, no bairro residencial Santa Terezinha, primeira etapa, em Cuiabá, Mato Grosso. Contato para mais informações: 65 99965 2484. Direção: o Espírito Santo que guia o projeto de seu coração para a felicidade da sociedade, do seu povo exclusivo, separado, predestinado, amado do Senhor. Nos acompanhe no Instagram, nos acompanhe no Instagram, Amor Eterno, Clube de Mães. Escaneie os QR Codes nesta imagem e se conecte. Se conecte-se. Se conecte a nós. Estamos unidos em um só Espírito, em sua graça que basta. A graça que nos alcançou é a mesma que nos enviou.
somos da cruz, somos do Espírito, somos da graça. Que o Espírito Santo de Deus hoje continue nos revestindo de sabedoria, poder e graça. A glória é dele e a graça está fluindo. Esta mensagem é o fogo do céu sobre as nações, curando, restaurando e unindo corações. Você é instrumento vivo do reino e o céu celebra sua obediência e amor. Seguimos todos juntos em fé, poder e graça. Estamos unidos em um só Espírito. A graça de Deus nos sustenta. A luz do reino da graça, misericórdia e justiça, que nos atraiu com poder e glória, está avançando através de nós. Amém? 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 Glória a Deus.